O livro de hoje é do Prêmio Nobel de Literatura de 2019, que é Peter Handke, e o livro é A Mulher Canhota e Breve Carta para um Longo Adeus. Antes de falar do livro, eu quero falar um pouquinho do austríaco Peter Handke, que é um personagem no mínimo controverso. Primeiro porque ele era contra a Academia Sueca, a mesma que lhe concedeu o Prêmio Nobel. Depois porque apoiava o governo do tirano sérvio Milošević. E não era só apoiar, ele ainda negou que tivesse acontecido um genocídio praticado contra os muçulmanos bósnios, o que, claro, aconteceu. Então, por causa desta posição, o Peter Handke vai ser muito criticado por vários setores da sociedade no mundo inteiro e também por seus colegas escritores. Então, foi uma surpresa quando a academia anunciou que ele era o ganhador do Prêmio Nobel. Não se esperava que um escritor com uma posição política tão criticada viesse a ganhar o Prêmio Nobel. Só que quando você vai para a obra do escritor, você percebe que ele tem uma obra bastante vasta, bastante sólida. Peter Handke não escreveu apenas romances, mas livros de poesia, peças de teatro e argumentos para cinema. Ele chega, inclusive, a dirigir alguns filmes, né? Ele não é muito conhecido no Brasil, ele tem poucos livros editados e ainda esses poucos livros editados, a maioria já está esgotada, então você vai encontrar em alguns sebos. O que a gente imagina, o que a gente espera é que agora, ganhando o Prêmio Nobel, outros livros do Peter Handke apareçam aqui ou então os antigos voltem a ser reeditados. Então, como eu disse antes, né, esse livro que eu escolhi para entrar na obra do Handke é um livro bastante conhecido do Handke, mas que, devo dizer, não é o meu predileto. Por que então que eu escolhi começar por esse? Primeiro porque eu obedeço uma ordem cronológica, esse livro é da década de 70, então mostra um Peter Handke ainda experimentando, ainda experimentando mesmo, vendo que tipo de narrativa ele ia praticar ao longo da sua carreira, porque é um livro. Escolhi também porque é um livro fácil e porque você ainda encontra A Mulher Canhota aqui no Brasil. E do que se trata, né? Tanto A Mulher Canhota como Breve Carta vão falar de pós-separação. Então, A Mulher Canhota conta a história dos primeiros dias de uma separação pela ótica da mulher que fica sozinha com o filho na casa que era do casal. Creio que quando você começa a ler, o que mais chama a atenção de qualquer leitor que adentra a obra do Handke são as suas frases, principalmente desta época, tá? São suas frases descritivas, incrivelmente curtas e que parecem, em alguns momentos, parecem ser até dispensáveis, né? Como se não precisasse contar cada coisinha que acontece com o personagem. Mas eu peguei um exemplo aqui que eu acho muito interessante, que é para você entender um pouco que nada é por acaso na obra do Handke. É um parágrafo, este parágrafo ele está entre duas cenas, ele dá a impressão que ele poderia ser suprimido porque ele não fala da cena anterior e nem da posterior, mas que não é bem assim, né? Eu vou ler, vai aparecer também aí embaixo, né? Para você entender do que eu estou falando. Então vamos lá. Num supermercado ali perto, ela empilha pacotes enormes no grande carrinho de compras, empurrando-o de uma seção para outra, naquele imenso prédio, até ele quase transbordar. Então, nós estamos vendo que a nossa protagonista está num supermercado.
Depois, entrou numa fila diante de um caixa com muitas outras pessoas. Os carrinhos dos fregueses estavam tão lotados quanto o seu. Vejam que coisa absolutamente comum, que é uma coisa que a gente repara quando está na fila do supermercado. No estacionamento, diante do supermercado, ela empurrou o carrinho pesado com as rodas entortando a toda hora, até junto do automóvel. Também parece óbvio, quando a gente sai com o carrinho, a gente vai para o estacionamento até o automóvel. Encheu o automóvel, até mesmo o banco de trás, de modo que não podia mais enxergar através do vidro traseiro. Em casa, guardou tudo no porão, porque todos os armários e o freezer estavam cheios. Então, olha que interessante como ele vai dando o passo a passo da protagonista no supermercado. Ele detalha uma cena que é muito comum, todo mundo que já fez compra, né, passou por essa rotina. Tira tudo da gôndola, coloca tudo no carrinho, né? Aí do carrinho você empurra aquele carrinho pesado, leva até um caixa, aí você coloca tudo no caixa, depois você coloca tudo no carrinho novamente. Então, o que o Hendrik está querendo mostrar? Ele está querendo mostrar, entre duas cenas, que a vida continua. Né? A nossa personagem, apesar de estar sofrendo com a dor do divórcio, continua fazendo essas atividades que são absolutamente corriqueiras. E aí, por isso que eu digo que tem que prestar, porque nada é gratuito na obra do Hendrik, ele nos conta uma coisa muito interessante no final, que ela guardou a mercadoria no porão. Por quê? Porque não tinha lugar para guardar nem no armário, nem no freezer, porque estavam cheios. Então, ele não nos diz que ela não precisava fazer a compra, mas ele nos conta, só contando, né, só falando que o armário e o freezer estavam cheios, que ela não precisava. O que ela estava fazendo era apenas ocupando o seu tempo com as obrigações do dia a dia a que ela estava acostumada, né, se ocupando dessas coisas corriqueiras, enquanto sofria pelo divórcio. Então, tudo em Hendrik, apesar de ser aparentemente dispensável, muitas passagens já não são. A outra história, Breve Carta para um Longo Adeus, também conta a história de uma separação. Também conta logo após essa separação. Só que é agora não mais pela ótica feminina, mas pela ótica masculina. Não mais parado dentro de uma casa, como era na Mulher Canhota, mas agora o nosso personagem faz uma longa viagem pelos Estados Unidos. As frases curtas que predominam na Mulher Canhota já não são tão comuns em Breve Carta, mas continua a marca, pelo menos desta fase do Hendrik, que ele vai alterando, lógico, a sua narrativa. Os detalhes continuam nos dando dicas importantes de como o protagonista está logo após o divórcio, né, e à medida que a viagem vai transcorrendo, ele vai alterando seu modo de ser, seu modo de pensar e também o seu modo de sentir. Ao ler essas duas histórias, né, tanto a Mulher Canhota, nós percebemos que para Hendrik, tão importante quanto o conteúdo da história é a forma de contá-la, o que exige de nós, leitores, uma atenção maior, já que a forma, ela também é responsável por nos passar muitas informações, por nos revelar mais sobre os personagens e sobre a própria história. De novo, este livro é de uma fase mais experimental do Hendrik, e é um livro importante para você ler, importante de ler para você entender sua obra. Depois nós vamos fazer outros posts e nós vamos vendo como essa narrativa do Hendrik ela vai se alterando à medida que ele vai ganhando maturidade como escritor. Então,
nós vamos continuar falando de Hendrik, que é um escritor muito diferente, difícil, que nós não estamos muito acostumados, né? E vamos então conhecendo como é a obra do grande ganhador do Nobel de Literatura de 2019. Se você quiser ler a resenha de A Mulher Canhota e Breve Carta para um Longo Adeus, como eu sempre falo, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no Biblion. Nós vamos então falar, o próximo post é de um livro do Hendrik que eu gosto muitíssimo, que é Dom Juan. Até lá!